escândalo do Banco Master traz diversos pontos e ensinamentos que temos que refletir, como uma corrupção interfere em vários setores da economia e principalmente afetam aqueles mais pobres, que parecem achar que estão muito distantes de um eventual caso como uma quebra bancária. Pois bem, vamos lá. Supermercado Dia, aqueles que todos nós conhecemos, que está em recuperação judicial, teve a sua operação vendida no Brasil por valores simbólicos como €1, além de um aporte de 40 bilhões do Dia francês aqui no Brasil para que a operação se concretizasse, ou seja, problema severo da empresa. Eles tinham por volta de 160 milhões de reais em CDB, Certificado de Depósito Bancário, do Banco Master, liquidado aqui no Brasil, um banco que quebrou com todo o esquema de corrupção que estamos vendo agora. O Banco Master era um banco pequeno em 2019 e se tornou o banco que representa 40% do Fundo Garantidor de Crédito. Um fundo privado que todos os bancos são obrigados a contribuir com um montante financeiro, ou seja, dinheiro que poderia estar sendo emprestado para a população através dos bancos. Não, eles são obrigados a reter esse dinheiro para, em caso de uma falência bancária, não ter um risco sistêmico e alguns produtos que são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, aqueles depositantes, aqueles correntistas, têm o seu dinheiro de volta até um determinado limite. Esse dinheiro que está no Fundo Garantidor de Crédito, portanto, é de todos os bancos para salvar um banco que era pequeno e que representa 40% do Fundo Garantidor de Crédito. Está à tona todo o escândalo de corrupção envolvendo desde o judiciário até parlamentares de todos os espectros políticos. Uma sopinha de Brasil. Quando o dono, Daniel Vorcaro, foi solto agora, o judiciário colocou em sigilo bancário, coisa que levantou muita suspeita. A desembargadora que soltou o dono do banco mudou de ideia em uma semana porque tinha mantido a sua prisão. Depois descobriu-se da relação espúria do seu advogado junto com a desembargadora. Enfim, repito, mais uma sopinha de Brasil. Só que o Dia tinha mais de 160 milhões de reais em CDB e o Fundo Garantidor de Crédito garante até 250 mil. Quem autoriza depositar 160 milhões do caixa da empresa no CDB de um banco pequeno, até então pequeno? Ora, eles fizeram acordos e o Dia recebeu 20 milhões de reais dos 160 milhões do Banco Master e o restante em algumas parcelas. Veremos se o Master pagará, eu duvido, mas veremos. E mais, recebeu também precatórios, aquelas dívidas judicializadas, que será paga lá no futuro a depender do orçamento do governo, que está praticamente estourado. A grande questão aqui é quem autoriza o Dia, que é uma empresa em recuperação judicial, que já vinha queimando caixa, a depositar tal montante em um banco que já levantava suspeita há mais de um ano dentro do mercado financeiro. Coisas muito estranhas que acontecem no Brasil. E mais, ele tinha também vários escritórios alugados aqui na região da Faria Lima, em São Paulo. Mais de 3 milhões de reais por mês de aluguel em diversos escritórios. Segundo algumas matérias, mostrando que agora, como o banco foi liquidado e ele devolverá esses imóveis, o que acontece também mexe com o mercado imobiliário. O nível de vacância subirá. Veja só, olha como vemos um banco pequeno, regado de corrupção de todos os lados, trazendo como vítima, por exemplo, aposentados do Rio de Janeiro e de outros estados que não sabiam que o seu dinheiro tinha sido depositado lá, mas correntistas do varejo, pequenos investidores, também tendo seu patrimônio dilapidado por um banco envolvido em corrupção e afeta também o mercado imobiliário, ou seja, um esquema desse afeta toda a interferência em uma economia. Você pode parecer que está muito distante, mas afeta principalmente a camada mais pobre, que vê o custo do crédito subir, o esquema de corrupção prevalecer, alguns grupos pequenos muito próximos ao poder. E o Brasil continua sendo esse país onde a corrupção parece que vale a pena. Afinal de contas, ele já está solto por uma decisão mantida em sigilo por um judiciário que, no mínimo, levanta questionamentos.